Futuro policial militar do Distrito Federal, seja bem-vindo. Nesse vídeo eu vou comentar tudo sobre essa redação Banca Sebrasp, para que você consiga aprovação, consiga se tornar servidor público. E assim, gente, embora eu seja da educação, servidora pública da educação, eu adoro falar de concursos da área da segurança pública, porque eu tenho muitos resultados na área da segurança pública. Eu tenho 2 alunos nota máxima num concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Banca FGV. Inclusive, tem a redação completa dele aqui no canal, eu leio a redação dele. Tenho um aluno da Polícia Penal do Espírito Santo que conseguiu nota máxima. Então, eu tenho muitos resultados, porque eu entendi que, no geral, as pessoas que estudam para concursos da segurança pública, seja aí policial, bombeiro, guarda municipal, polícia civil, as pessoas, quando olham para a redação, elas tendem a achar que a redação é para a corporação, né? Que a redação é para a polícia penal, que é para a polícia militar, mas quem lê é a banca. A corporação não tem ideia do que você vai escrever, não vai passar pela corporação. Então, a discussão que tem que ser feita na redação é para aquela banca. E muitas pessoas da segurança pública confundem as suas ideias, suas opiniões com o que entregar na redação. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente tem que defender na redação é direitos humanos, Constituição Federal. São princípios constitucionais que precisam estar na nossa redação. Só que aí o candidato olha para o tema e fala, não, eu vou colocar o que eu penso, o que eu acredito, ou o que eu acho que a minha corporação acredita. E aí cai do cavalo, tá? Então é muito importante que você entenda que para um concurso da segurança pública, quando tem redação e essa relação tem relação com o cargo, você tem que entregar um discurso para a banca e não aquilo que você pensa ou aquilo que você acredita. O que a gente pensa, o que a gente acredita, a gente fala dentro de casa, a gente fala com os nossos colegas de trabalho, a gente fala na nossa igreja, mas numa redação você precisa ser estratégico. E é por isso que eu tenho tantas redações nota máxima em concursos policiais, porque eu entrego justamente essa discussão crítica, racional e científica. Então, aqui, gente, eu vou falar do edital, falar de temas que já caíram, inclusive temas de concursos policiais que caíram na Sebrasp, pra vocês entenderem como que ela cobra a redação, porque ela é uma banca diferenciada na forma como ela cobra a redação. Vou falar de possibilidades de temas e também entregar uma estratégia muito potente para que você consiga aprovação. Então, em relação ao edital, a gente tem etapas iniciais que aparecem ali no edital do concurso. Então, a gente tem prova objetiva de conhecimentos gerais, 40 questões, prova objetiva de conhecimentos específicos, 40 questões, e uma questão discursiva, que vai ser aí a redação de vocês. Em relação à prova discursiva, ela vai valer 20 pontos e vai consistir na resposta a uma questão discursiva de até 30 linhas a respeito de temas relacionados aos conhecimentos específicos. Então, se a gente tem 30 linhas, gente, o ideal é construir 27 linhas. Quem já me segue aqui já sabe disso. Uma redação, por exemplo, com 23 linhas, não consegue entregar uma substância teórica, uma substância argumentativa para tirar uma boa nota. Então, o ideal é que você faça no mínimo 27 linhas, mas não é para colocar uma letra gigante, não é para ficar enchendo linguiça. É 27 linhas com língua portuguesa adequada, com bons conectivos, com uma boa solução, com uma boa estratégia, sabe? Então, eu sempre falo 27 linhas porque é o que a gente observa em correções de bancas de concurso. Mesmo que ela estabeleça um número mínimo de linhas, para você não ser, por exemplo, zerado ou desclassificado, eliminado, a gente sabe que uma boa redação vai ter no mínimo 27 linhas. E se você quer aprovação, você sabe que a sua nota tem que ser boa. Então, para conseguir uma boa nota, mínimo 27 linhas com uma boa estratégia. Agora, em relação à nota, o ideal, gente, seria tirar 18 pontos no mínimo. E isso é totalmente possível. Eu tenho alunos da segurança pública que nunca fizeram uma redação na vida, que não gostam de escrever e conseguem ter um resultado incrível. Porque não tem a ver com dom, não tem a ver com você nascer bom de escrever. Tem a ver com você dominar uma estratégia, porque redação é como cozinhar. Na hora de fazer um arroz, você tem um passo a passo, né? Você tem o momento certo de colocar o óleo, o momento certo de colocar o alho, o momento certo de colocar o arroz. Se você, por exemplo, muda essas etapas, o resultado vai ser diferente. Não vai ser um resultado bom. Redação é a mesma coisa. É saber o momento certo de colocar a citação. É saber um conjunto de citações que você vai entregar no momento da prova. Então é uma estratégia. Existe um plano pra gente fazer a redação. Então não tem nada a ver com dom, gostar de escrever ou ser um bom aluno. Eu sempre falo, eu sempre fui uma péssima aluna. Eu tirava muita nota baixa, eu sempre fui aquela aluna do fundão que fazia bagunça. E ainda assim, sou servidora pública há 8 anos, fiz doutorado, fiz a Universidade Federal, consegui tudo que eu quis, não porque eu era melhor, ou era a melhor aluna, a mais dedicada, não, eu sempre tirei nota 6. Eu sempre fui mediana, eu falo muito no TikTok isso, né? Sempre fui mediana. E ainda assim consegui os resultados que eu consegui, não porque eu me tornei boa, mas porque eu comecei a aprender técnicas de estudo, aprendi estratégias e isso me trouxe resultado. Então, o ideal é que você tire aí no mínimo 18 pontos para ter uma boa classificação, porque, gente, não adianta você ir super bem na objetiva, gabaritar a legislação, tá com shape pro TAF, se você não entregar aquelas 30 linhas da redação.
Então, vocês têm que começar a entender que a preparação que vocês têm para o TAF e para a prova objetiva ela tem que ser da mesma maneira que você estuda redação. As pessoas negligenciam redação, elas fogem de editais que tem redação, elas ficam deixando para depois, sabe? Elas ficam assim, ah, não, depois eu vou, depois eu faço, sendo que a redação ela é o portal da aprovação. Meu aluno que tirou nota máxima no concurso da Polícia Militar do Rio, ele subiu 2.000 posições na classificação final, graças à redação. Então não fique negligenciando, não deixa para depois, não fica postergando a redação, porque ela é uma etapa essencial. Então a gente vai em busca dos 18 pontos. Não vem com essa de vou tentar tirar o mínimo, vou tentar dar o meu melhor. Não, você vai estudar, você vai ter um planejamento para você conseguir resultado, conseguir tirar no mínimo 18 pontos nesse concurso público. E eu digo isso porque no meu concurso público eu fiquei em primeiro lugar e a discursiva foi o que realmente mudou o meu jogo. Em relação ao tema, a banca já coloca aqui que o tema tem relação com conhecimentos específicos, ou seja, vai ter relação provavelmente com segurança pública. Mas eu gosto de fazer um adendo porque as bancas, gente, elas surpreendem bastante a gente, sabe? Então, por exemplo, teve um concurso recente, a banca foi FGV, se eu não me engano, para a Assembleia Legislativa do Amazonas, porque eu leio muitas redações todos os dias, muitos editais, muitas provas de redação. Mas, se eu não me engano, foi a Assembleia Legislativa do Amazonas para o cargo de policial legislativo. A FGV colocou no edital o seguinte, que o tema teria relação com o cargo. E aí todo mundo foi estudar questão de segurança pública. Só que eu sempre falo no meu curso de redação, que é um curso que serve para qualquer tema e qualquer banca, que você não pode ficar tentando prever o tema ou apostando no que pode cair. Tanto que eu vou falar aqui de possibilidades, mas em nenhum momento eu vou falar de apostas. Por quê? A nossa redação, ela precisa ter uma consistência e você tem que estar seguro no dia da prova. Então, se você fica nessa de, eu vou tentar adivinhar o tema, eu vou por um único caminho, você pode cair do cavalo. Por que eu tô dizendo tudo isso? Porque sabe qual que foi o tema desse concurso para policial legislativo? Foi vantagens e desvantagens de ser servidor público. O que é uma estrutura clássica da FGV. Ela já trouxe temas como quais são as vantagens e desvantagens de ser brasileiro. Ela já trouxe qual o mais grave problema social do Brasil. Então, é uma banca surpreendente. No caso da Sebrasp, a gente vai ver as características dela, ela tem desdobramentos no tema da redação. Mas não fique apostando, por exemplo, vai cair segurança pública e tecnologia, vai cair ciclo de criminalidade. O que está no seu controle, já que a gente não tem uma bola de cristal para entender o que a banca Sebrasp vai cobrar, é aprender redação para qualquer tema. Claro que você vai focar na segurança pública, mas não fique preso a isso, porque podem cair questões sobre ética, sobre direitos humanos, então muito cuidado, muita atenção. Não fique preso também à ideia de vou decorar uma redação e vou jogar na prova, porque a Sebrasp é muito específica, ela vai pedir tópicos específicos, e se você não trabalhar esses tópicos dentro da redação, você não vai conseguir resultado, tá? Então, embora ela faça esse recorte temático em relação ao tema da redação, falando de conhecimentos específicos, muito cuidado, tá? Porque a gente não sabe o tema, então se prepare para qualquer coisa. Em relação à prova discursiva, ela vai avaliar o conteúdo, ou seja, o conhecimento do tema, capacidade de expressão na modalidade escrita e uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa, e o candidato deverá produzir conforme o comando formulado pela banca examinadora, texto dissertativo, primando pela coerência e pela coesão. Resumidamente, vão avaliar a estrutura do texto, que é o texto dissertativo, vão avaliar as ideias, que tem a ver com a coerência, ou seja, a organização textual em termos de substância de conteúdo, o conhecimento em relação a esse tema, e também língua portuguesa, ou seja, se você não fica errando ali crase, vírgula, pontuação, concordância, se você coloca as palavras ali adequadas em relação às regras gramaticais do português. Muita gente fala, professora, e se eu não souber o tema? E se eu não tiver um domínio profundo do tema? Existe uma estratégia de redação em que a gente consegue entregar citações e leis, fazer uma discussão mais ampla do eixo temático e ir afunilando dentro da argumentação sem ter um domínio completo, porque, gente, pensando só em segurança pública, existem milhares de questões no Brasil de problemas sociais que envolvem segurança pública. Então, ficar pensando, eu vou fazer uma única redação e vou torcer para encaixar, não é a estratégia adequada. Se você não tiver um domínio total do tema, você ainda assim consegue produzir redação, porque se você tiver boas citações, boas leis, entende paragrafação, você consegue fazer a redação mesmo sem ter um bom domínio do tema. Às vezes, a pessoa sabe tudo sobre o tema, só que ela não tem estrutura. Não sabe construir parágrafo, não sabe colocar citação, coloca a palavra eu na redação, que é um erro muito grave em redações de concurso. A pessoa coloca lá, eu penso, eu acho, eu acredito, já detona a redação, porque ela tem que ter ali
uma construção que não é de neutralidade, mas de um posicionamento crítico. E ao trazer eu penso, você acaba com esse tipo de criticidade. Então não adianta ter domínio do tema se você não sabe escrever a estrutura. Então o foco do candidato é primeiro a estrutura. Eu entendo a estrutura, depois eu penso no conteúdo que eu vou inserir nessa estrutura. Então é fundamental que você tenha uma estratégia. Vamos falar das características da Sebrasp, porque é uma banca bem temida, né? Eu diria hoje, assim, que as 3 bancas, entre aspas, né, mais temidas, e eu não quero falar temida no sentido de terror, mas assim, de desafiadoras, né? É a FGV, a Fundação Carlos Chagas e a Sebrasp, tá? E as 3 têm formas diferentes de cobrar redação. É claro que quando a gente fala de texto dissertativo ou dissertativo argumentativo, a estrutura não muda, tá? Por isso que o meu curso ele é para todas as bancas. Por quê? Quando a banca exige 30 linhas, texto dissertativo ou dissertativo argumentativo, a estrutura é a mesma. Então a banca pode trazer uma pergunta, 3 perguntas, uma afirmativa, você consegue produzir redação. A Sebrasp, como eu coloquei aqui, ela geralmente apresenta itens ou aspectos específicos que o candidato deve obrigatoriamente abordar ao longo do texto. E aí muita gente pensa, por exemplo, a Sebrasp trouxe um tema e 2 tópicos, ou a Sebrasp trouxe um tema e 3 tópicos. Então eu tenho que construir um parágrafo sobre cada tópico, não necessariamente. Você vai seguir a estrutura do texto, então a gente tem introdução, 2 argumentos e uma solução. E você vai encaixar essas respostas, entre aspas, da Sebrasp ao longo do seu texto. Então, você vai, por exemplo, trazer soluções. Se ela pedir ações ali no comando, a gente vai ver um exemplo, tá? Se ela pedir ações, soluções, você vai pôr no parágrafo final. Se ela pedir conceitos, você pode trazer na introdução ou na argumentação. Então, você vai inserindo dentro do texto as, entre aspas, respostas. Por quê? Não é uma resposta direta, do tipo, letra A, respondo tal coisa, letra B, tal coisa, não. É um texto dissertativo, então são parágrafos. E os tópicos que ela apresenta, você incorpora ao longo do texto. Então, não é para responder de forma objetiva, do tipo, letra A, a resposta é tal, letra B, a resposta é tal. Não. Você vai inserir, você vai condensar as respostas a esses tópicos ao longo do seu texto com essa estrutura de parágrafos. Ela também exige uma leitura muito atenta da proposta, pois cada tópico funciona como um comando. Vocês vão ver na proposta de redação que já caiu no concurso da Sebrasp, que ela atribui nota para esses tópicos. Ou seja, se eu deixar de inserir um tópico na minha argumentação, no meu texto, eu vou perder nota. Porque a banca vai avaliar tanto a parte de estrutura e língua portuguesa quanto conteúdo. Então, eu preciso responder a esses comandos, a esses desdobramentos dentro do meu texto. E geralmente são temas sobre assuntos atuais e de relevância social. Então, geralmente, problemas sociais brasileiros, que podem ser, como a banca determina, da segurança pública, mas lá na minha plataforma de correção tem vários temas da Sebrasp. Já caiu educação, saúde, tecnologia. Às vezes ela faz um cruzamento também, então, por exemplo, educação e tecnologia, meio ambiente e saúde. Inclusive, se você quer ser meu aluno, clica nesse link aqui abaixo, tá? Meu curso de redação para concursos públicos. Eu ensino redação 30 linhas para qualquer banca e qualquer tema. Na minha plataforma de correção para os meus alunos tem mais de 200 temas e vários temas da Sebrasp lá para você treinar a redação e enviar pra gente, tá? Vamos falar de um exemplo de tema anterior que já caiu no concurso da Polícia Civil. E em 2021, tá? Tem bastante tempo, mas eu quis trazer essa proposta porque ela evidencia muito bem como é a Sebrasp, tá? Você pode tirar um print aí da tela para você ler depois, porque eu não vou ler o comando da redação, mas ela traz um texto, né, motivador tirado da internet. E o tema é o seguinte: tecnologia no trabalho policial, a inovação como instrumento na defesa do direito à segurança. Então a gente tem 2 eixos temáticos, segurança pública e tecnologia. Mas além disso, ela traz também esses tópicos, esses desdobramentos. Então, ó, número 1, valor 8 pontos, uso de tecnologias modernas e inovadoras na atividade policial para a defesa do direito dos cidadãos à segurança. Então, tá falando aqui de tecnologias modernas e segurança pública. E o tópico 2, o trabalho policial no enfrentamento a crimes praticados com o emprego da tecnologia. Então, uma frase célebre que eu trago aqui sempre, quando eu falo de tecnologia: Steve Jobs, tecnologia move o mundo, e a gente discute a importância da tecnologia. Tem também a Revolução Industrial, que você pode falar sobre como a Revolução Industrial foi essencial para o desenvolvimento das tecnologias modernas e falar como isso incide na segurança pública. Uma outra possibilidade é o Albert Einstein, que ele vai dizer que o espírito humano deve prevalecer sobre a tecnologia, ou seja, é importante que a segurança pública use essas tecnologias de forma ética, de forma responsável. São algumas possibilidades, tá? Lá no meu curso tem muito mais repertório para segurança e tecnologia. Ou seja, o maior domínio que você tem que ter é do eixo temático. E aí você vai fazendo o aprofundamento dos tópicos. Quais são as possibilidades? Por que eu falo possibilidades? Porque eu não aposto, tá? Eu não tô aqui falando com crianças que ficam jogando joguinhos apostando. A gente fala com concurseiros que se tornarão servidores públicos, que têm responsabilidade
E eu não quero ficar gerando expectativa em ninguém, do tipo, ai, vai cair o tema que a professora falou. Já aconteceu em vários concursos, eu falar de possibilidades e cair num concurso. Por exemplo, na Guarda Municipal de Várzea Grande, eu falei que poderia cair cultura da paz. E caiu exatamente isso, o papel da Guarda Municipal na construção da cultura da paz. Só que eu não quero que você fique preso ao fato de que vai cair isso aqui, porque pode cair qualquer coisa. Então você se prepara para tudo. Você não fica pensando, ai, eu vou pegar 5 temas e vou torcer para que eles caiam lá. Não, isso é um estudo infantil. O estudo maduro existem muitas possibilidades, então eu vou aprender estrutura e vou treinar vários temas para eu chegar seguro e confiante no dia da prova. Então pode cair direitos humanos e atividade policial, desafios e possibilidades, como eu falei. Não expresse sua opinião, tá? Não é o que você pensa ou o que a corporação pensa, é o que a banca quer ler, argumentação crítica, racional e científica. Proteção às mulheres em situação de violência doméstica e o papel da polícia, o combate à violência urbana e a função preventiva da polícia militar, e tecnologia na atuação da Polícia Militar e o fortalecimento da segurança pública. São algumas possibilidades, tá? Bancas repetem temas, tá, gente? Caiu já a tecnologia e segurança pública? Pode cair novamente? Pode. Mas podem cair questões que envolvem ética, que envolvem moralidade, ciclo de criminalidade. Então, não fique preso a um único eixo temático, a uma aposta. Você tem que estudar a redação para qualquer tema para chegar lá, você não desestabilizar. Tem candidato que quer ficar apostando e vem aqui no... Por favor, professora, fala possíveis temas. Aí a pessoa se agarra aos temas ali, falando, não, a professora vai acertar, eu vou me agarrar, chegar lá, não é aquilo ali. Então, a sua missão nesse concurso público é aprender redação para qualquer tema. Aprender o que fazer no parágrafo 1, quais conectivos usar no parágrafo 2, quais citações de lei são fortes para aquele tema, que vão dar musculatura para aquela redação. Esse é o seu papel. Apostas não são... ações que vão te levar a lugar nenhum. Se você acertar, maravilha, acertei o tema, eu previa que era isso, ótimo. Mas se caiu uma coisa que você não sabe, que você não tinha estudado, por exemplo, você ainda assim, se tiver estratégia, se souber o que fazer, você consegue um bom resultado. Então foca no que você tem controle, que é o quê? Estudar a redação e não ficar adivinhando temas, tá? Vamos falar então de uma estratégia potente de redação para que você consiga aprovação nesse concurso público. Tem um curso de redação, como eu já falei. Lá, gente, são mais de 40 aulas. Texto dissertativo, a gente tem aula de citação, aula de leis, aula de estética. A estética é muito importante na redação. Eu dou toda a bagagem para vocês. Vocês podem tirar dúvidas nos comentários de cada aula. Tem plataforma de correção e são 10 correções disponíveis para vocês, tá? E essa plataforma de correção, ela é flexível. Você pode enviar 2 redações por semana, 3. Tudo vai de acordo com o seu estudo e com o seu ritmo de aprendizagem. Tá? Então, lá a gente tem vários temas da Sebrasp, de outras bancas também, como FGV, VUNESP, Cisgran Rio, IDECAN, IDECAP, tá tudo disponível lá. E tem um material também muito valioso, que é um e-book de redações dos meus alunos que tiraram notas incríveis. E lá tem redação da Polícia Penal do Espírito Santo, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, enfim. É um material valiosíssimo, gente. Entra lá que você vai ter, assim, um acesso a algo muito valioso que vai conseguir te ajudar a destravar esse medo, desbloquear esse medo da escrita, e você vai depois enviar o seu depoimento pra mim, falando, professor, ainda bem que eu paguei o preço. Sou policial militar do Distrito Federal, tá? Na redação, gente, o ideal é estudar por eixos temáticos. Embora a gente tenha aí definido no edital que vai cair segurança pública, pode haver um cruzamento com cidadania, com trabalho, com cultura, com educação. Então é importante estudar por eixos temáticos. Construa 4 parágrafos, tá? Para 30 linhas, 4 parágrafos é o ideal. Redação com 5 parágrafos, os parágrafos ficam curtos, e numa redação com 3 parágrafos ficam longos demais. Então, ideal 4 parágrafos, uma introdução, 2 argumentos e uma solução. Traga também citações de lei. Gente, não existe uma boa redação para concurso que não tenha pelo menos citação ou lei. Não existe. Todos os meus alunos, tem aluno que tem resultado no CNU da FGV, em Secretaria de Educação, todos esses alunos trazem citações de leis. E eu entrego citações de leis estratégicas. Então, lá no e-book de citações, por exemplo, tem 70 citações. Elas se encaixam para muitos temas. Então, você vai ter muito subsídio teórico para inserir na sua redação. Outra questão, argumentação crítica, racional e científica. Eu gosto muito de frisar isso em redações para concursos da segurança pública. Não é a discussão da sua corporação, não é a sua opinião. Seja uma questão religiosa, uma questão de, por exemplo, discriminação racial, não é a sua opinião. É sempre defendendo direitos humanos, inclusão de minorias. Eu falo muito, por exemplo, para redações da Polícia Penal, por exemplo, que é fundamental que você defenda o direito dos apenados. Não é pra você colocar sua opinião, tem que ficar ali na cadeia porque cometeu crime. Não. Defender os direitos humanos, defender a inclusão, mesmo que você não pense que
é dessa maneira. Tem que defender isso porque a banca vai ler e ela quer ver isso no seu texto, tá? E eu sempre recomendo a apresentação de solução, porque a banca, quando vê solução no parágrafo final, ela consegue identificar que o candidato, além de analisar aquele tema, ele ainda consegue propor soluções. Então, na minha estratégia, eu sempre recomendo que os alunos apresentem soluções, tá? Então, quer aprender redação? Clica no link aqui abaixo, que é o método Luana Soares. Eu vou te ajudar a garantir a aprovação nesse concurso público da Polícia Militar do DF, tá? Então, clica aqui, tô te esperando lá dentro.